E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós começaremos a entrar em um novo tópico, um tópico propriamente atribuído ao cálculo, né? Que é o tópico da diferenciação. E como uma primeira tema, eu quero fazer uma breve introdução sobre as derivadas. E para isso, eu vou apelar da geometria para tentar construir esse tema com vocês. Então, primeiro de tudo, eu quero fazer uma interpretação geométrica, né? Então, vou fazer uma interpretação geométrica das derivadas. Ok. E qual que é o problema? O problema a ser resolvido aqui. O nosso problema é o seguinte. Eu quero encontrar a reta tangente em... Não, na verdade, né? Para a y igual a f de x em um ponto P, que é x0, y0. Esse é o meu problema. É o problema que eu quero tentar resolver. Então, por onde que a gente pode chegar? Começar, né? Aqui eu tenho um gráfico, né, um plano cartesiano, e eu tenho uma função f. Aqui. Essa aqui é a minha f. E aqui eu tenho um ponto P, que ele está em x0. Né? A projeção dele aqui é x0. E eu quero encontrar essa reta. Essa reta aqui, que vai ser a minha reta tangente. E aí, como é que eu faço isso, né? Bom, qual que é a equação da reta? A gente sabe que a equação da reta é y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. E para poder descobrir essa equação, o que eu preciso ter? Eu preciso ter um ponto, que no nosso caso o ponto é o nosso y0, que é função de f de x0. Então esse é o nosso ponto P. E a gente precisa ter uma inclinação. E essa inclinação é o nosso m. E aí, essa inclinação a gente vai chamar de f' de x, que é a nossa derivada. A inclinação vai ser a nossa derivada. E aí, alguém pode perguntar,
Ah, ok. Ah, isso aqui é uma reta, né, que passa pelo ponto, mas por que essa é a tangente? Por que não é, por exemplo, essa aqui? Por que não é essa aqui? Que, que cruza o gráfico nesse ponto P e num, mas também num outro ponto Q qualquer aqui. Por que que, por que que essa não é essa em azul? Não é a nossa reta tangente. E alguém pode falar, ah, não é a reta tangente porque ela cruza o gráfico em dois pontos. Mas isso não pode definir a reta tangente, porque se eu tiver um gráfico que ele oscila demais, eu posso ter uma reta tangente que vai cruzar o gráfico em um ponto, ou às vezes em até mais pontos, né? Tudo depende de como como se trata esse comportamento de oscilação do gráfico. Então isso não pode ser suficiente para definir uma reta tangente. Então, como isso não é suficiente, o que é necessário para termos uma reta tangente? Então eu vou partir aqui de uma definição. Vamos fazer uma definição. A nossa primeira definição é o que é a derivada, né? Porque aqui a gente mostrou ela, né? Falou que o m é a derivada, mas a princípio a gente não sabe o que é a derivada. Então, vamos começar definindo ela. Então, f' de x, x0, que é a derivada de f em x0, né, no nosso ponto x0, é a inclinação da reta tangente y igual a f de x, né? Essa é a nossa reta. No ponto P, que é o nosso x0, y0. Então essa é a nossa derivada. Geometricamente é isso. Ela é a inclinação, né, da reta tangente. Então ela é o m dessa reta tangente. Mas por que o vermelho é uma reta tangente e, e não o azul? Né? O nosso azul a gente vai chamar de reta secante. E aqui, a partir da relação entre a reta tangente e a reta secante, entre a reta secante, eu vou definir o que é a nossa reta tangente. O que é uma reta tangente?
ela é o limite das retas secantes que passam em P e Q, com P, com Q indo a P, sendo P fixo. Então, como é que a gente... O que isso significa, né? Eu vou desenhar aqui de novo nosso gráfico. A gente tinha uma função f qualquer. A gente tinha um ponto P, que passa em x0. E a gente tinha a nossa reta tangente que passa por esse ponto. Uma reta tangente que passa por esse ponto. E uma reta secante que passa por esses dois pontos. Tá meio... Tá? Ele vai passar aqui pelo ponto P e por um outro ponto Q aqui. O que essa definição aqui está nos dizendo? Isso aqui está me dizendo que quanto mais perto esse ponto Q tiver no ponto P, ou seja, esse Q vai estar caminhando para cá, caminhando para cá, caminhando para cá, e ele vai chegar em um momento que ele vai estar tão perto de P que praticamente ele vai ser igual a Q. Só que a gente sabe que ele não é igual. Ele vai estar muito próximo e vão estar a uma distância praticamente infinitesimal de uma para outra. Quando estiver nessa situação e a gente tiver essa reta secante verde passando por esses dois pontos, com os dois pontos tão próximos que a gente praticamente não sabe distinguir o que é P e o que é Q, então essa reta vermelha, essa reta azul vai se tornar a reta vermelha. Aí ela virá a reta tangente. Então essa é a nossa interpretação geométrica do que é a reta tangente, né? Vai ser a reta com o limite das retas secantes, né? Com o PQ de PQ, né? Essas retas PQ com o limite, né, de Q indo para P. E o P é fixo, porque é nesse ponto que a gente quer conhecer. E agora, outra coisa que a gente pode fazer é tentar definir um pouco mais formalmente isso, né? Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer o seguinte. A gente tem, vou fazer aqui, a gente tem a nossa reta secante. E ela passa pelo ponto P e passa pelo ponto Q. E essa reta está num plano cartesiano, né? Um plano de coordenadas. Veja aqui. Aqui o P, a gente sabe que está no x0. Né? E aqui o Q, ele vai estar no f de x0. Vamos supor que aqui ele percorreu uma distância daqui para cá
ΔX. Então, essa distância aqui, vou escrever esse delta mais para cá, ΔX. Então, essa distância aqui, que é a altura, vai ser uma ΔF. O que é a nossa inclinação? A nossa inclinação vai ser a tangente desse ângulo aqui. E quem que é a tangente? Então, vamos lá. É a nossa cateto oposto, né? É o nosso ΔF sobre o cateto adjacente, que é ΔX. E aí, bom, se a gente quer agora a inclinação da reta tangente, que é a nossa f' de x, a gente pode dizer que essa equação é o limite quando o ΔX vai a zero, né? Ou seja, quando isso aqui é tão pequeno que eu não consigo praticamente distinguir, né? Os dois são praticamente o mesmo ponto. Quando o ΔX vai a zero, na nossa reta, de o nosso ΔF sobre o ΔX. Mas aí, bom, como é que a gente pode tratar isso de uma maneira mais rigorosa, né? Escrevendo de uma forma mais bonita, né? Escrever isso de maneira formal. Se isso aqui é ΔX, aqui é x0, a coordenada desse ponto vai ser x0 mais ΔX. E quem é o ponto P? As coordenadas do ponto P é x0, f de x0. E quem são as coordenadas do ponto Q? As coordenadas do ponto Q tem que ser o novo x, que é o nosso x0 mais ΔX, e o f desse novo x, x0 mais ΔX. Ok? Essa é a coordenada do nosso próximo ponto Q. Então, a gente tinha aquela relação, né? Aquela relação de que o M, vou escrever aqui em cima, o M dessa reta é o ΔF pelo ΔX. Então, vamos reescrever agora em função dos pontos, né? O M dessa reta em função dos nossos pontos é quem? É o ΔF. E quem é ΔF? É a nossa variação em F, que é o F f de x0 mais ΔX menos f de x0 dividido por x0 mais ΔX menos x0, que é o nosso ΔX. Então, se isso é M, né? Quem que é o F', que é a nossa derivada, calculada em x0, é o limite quando o ΔX tende a zero de f de x0 mais ΔX menos f de x0. Opa.
menos f de x0 dividido por... Bom, aqui são termos iguais, né? Dividido por ΔX. Essa é a fórmula mais importante, que é a definição rigorosa do que é uma derivada. Geometricamente, essa é a inclinação da nossa reta tangente, que é o nosso M, né? Só que é o nosso M especial da reta tangente, da reta vermelha. E, para que ela seja tangente, a gente precisa que o ponto P e o ponto Q dentro da função sejam tão próximos que a gente não consiga distinguir, para que eles sejam tão próximos que a gente não consiga distinguir. Esse ΔX, que é a distância na horizontal entre eles, tem que ser praticamente zero, tão perto de zero que a gente também não consegue distinguir entre o valor dele e zero. Isso é a interpretação geométrica da derivada. Por hoje é isso. E até mais. Tchau, tchau.